Pessoal, bom dia mais uma vez. Estamos aqui de volta para mais uma aula, né? Dessa vez nós vamos trabalhar ou dar início, à disciplina de Engenharia Agrícola, que é outra disciplina que eu vou trabalhar com vocês. É uma disciplina extremamente importante na grade curricular de vocês, então vocês como futuros técnicos agrícolas aí, aliás, técnicos agropecuários, precisam ter uma noção muito boa de engenharia agrícola. Quando se fala de engenharia agrícola, nós estamos falando aí de uma série de subtópicos, ou de áreas que são trabalhadas e que são de competência da engenharia agrícola, Bom, mas considerando a necessidade, da gente trabalhar o máximo de conteúdos e que sejam os mais relevantes, e considerando também o tempo que a gente tem, ou seja, nós já estamos aí praticamente adentrando no segundo semestre do ano, então a gente precisa correr aí e massificar o máximo de conteúdo. Então eu selecionei alguns conteúdos para a gente trabalhar, que eu vou apresentar para vocês posteriormente, tá bom? A forma como nós vamos trabalhar nessa disciplina não vai diferir muito da disciplina de agrimensura, tá bom? Formas de avaliação vai ser o tradicional, provas, mais trabalhos. Então, posteriormente, a gente vai estar elaborando aí atividades para vocês, tá bom? E eu acredito que com calma aí, muita fé, a gente vai conseguir, tá bom? Então, eu peço o esforço de vocês, a paciência de vocês e que a coisa vai dar certo. Estou à disposição, vou estar elaborando esses vídeos, pelo menos até o momento, enquanto a coisa não retornar ao normal. A gente vai estar elaborando esses vídeos curtos, mais para dar um norte para vocês mesmos, mas não fiquem só nisso aqui, tá bom, pessoal? Vão atrás, vão buscar novas fontes, novos materiais. Eu vou estar disponibilizando também materiais complementares, mas vocês precisam aí engrossar o calo, beleza? Bom, como eu falei, essa disciplina de engenharia agrícola ela é muito complexa, tem muita coisa para ser trabalhada, tá? Mas eu tomei a liberdade de separar alguns temas ou algumas áreas que a gente vai estudar com mais afinco. A primeira dela é a mecanização agrícola. Gente, todo técnico agropecuário precisa ter uma noção muito boa de mecanização agrícola, mecanização agrícola no sentido amplo mesmo, conhecer as principais máquinas, agrícolas, ter noção boa de combustíveis, os motores de uso geral, no setor agrícola, os tratores agrícolas, as máquinas para preparo de solo, máquinas de semeadura e adubação, máquinas para tratamentos culturais, máquinas para colheita, implementos, o que vem ser implemento, Depois a gente vai comentar mais a respeito disso aqui, tá bom, pessoal? Então vocês têm que ter noção muito boa de máquinas e implementos, Então, mecanização agrícola vai ser um dos tópicos que a gente vai trabalhar, vai ser o primeiro bloco, então os primeiros vídeos que eu vou fazer posteriormente vai ser voltado para mecanização agrícola, tá bom? A gente ter uma base sobre essa temática. No segundo momento, nós vamos estudar dentro da engenharia agrícola, fazer um parado também sobre estudo de construções rurais, tá bom? É outra parte extremamente importante que vocês precisam ter também uma noção muito boa, Então, nesse bloco a gente vai trabalhar em conceitos de construções rurais, fundamentos técnicos legal, características gerais das construções rurais, as instalações rurais, e aí nesse sentido trabalhar um pouco nas características construtivas dessas principais instalações, ambiência nas construções, saneamento rural. Dependendo do tempo, se a gente tiver com um pouco mais de tempo, vamos trabalhar um pouco aí sobre estradas rurais, eletrificação rural e método de projeto de construção rural, tá bom? Então vamos ver como é que vai ser o andar, do nosso conteúdo, desempenho de vocês, e a gente vai ver se consegue trabalhar mais afinco também esses temas aí. No terceiro momento, a gente vai trabalhar, aqui eu vou chamar de terceiro bloco, um outro conteúdo que é de fundamental importância, que é a parte de agricultura irrigada, tá bom? No caso, a irrigação e drenagem, tá? Então, é outro fator extremamente importante, considerando a nossa região,
considerando hoje que é um dos principais fatores limitantes da produtividade agrícola é a água. Então, é fundamental a gente ter uma noção muito boa, né, sobre irrigação. A gente vai discutir aí caracterização, né, importância do solo, da água, do clima e da planta também, suas interações, né, com a irrigação. Então, a gente vai trabalhar os principais tipos de irrigação, os equipamentos utilizados na irrigação, como elaborar um sistema de irrigação. Então, acredito que vai ser um tópico também interessante, né, para a gente trabalhar, e dependendo de como a gente vai estar em termos de tempo, a gente pode estar trabalhando outros assuntos, tá? Mas a princípio, dentro da disciplina de engenharia agrícola, a gente vai trabalhar esses três blocos, tá? Mecanização agrícola, construções rurais e princípios básicos de irrigação e drenagem. Perfeito, pessoal? Então hoje, ainda aproveitando esse primeiro vídeo, a gente vai fazer uma breve introdução aí pelo nosso primeiro bloco, que é a mecanização agrícola, e nos vídeos seguintes a gente vai continuar tendo um aprofundamento maior, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como eu falei, a mecanização agrícola ela é de fundamental importância hoje para que nós possamos atingir grandes produtividades. Então é impossível hoje produzir em grande escala sem a mecanização agrícola, porque ela faz parte aí, né, de todas as atividades, desde o preparo do solo até a colheita. Então a gente entende por mecanização, né, como sendo aí um conjunto de máquinas, que na verdade esse conjunto ele é um trator associado a um implemento. Né? O que vem ser esse implemento? É aquele instrumento que a gente acopla no trator que vai auxiliar na execução de uma atividade, seja um arado, né, ele de aiveca ou de disco, uma distribuidora de calcário, uma roçadeira, um pulverizador. Então esses são os implementos. Então o trator por si só ele não faz aí muita coisa, tá? Ele precisa ter associado a ele um implemento. Então os implementos são esses equipamentos que a gente vai estar acoplando ao trator para realizar o serviço. Beleza, pessoal? Bom, a mecanização agrícola não é tão recente. Se a gente comentando aqui um pouco sobre o seu histórico, né? Se a gente voltar alguns anos atrás, né? Ou na pré-história, por exemplo, a gente sabe que no início, né, o homem ele percebeu que para plantar uma semente, né, poderia dar origem a uma planta inteira, né, da mesma semente. Então, daí ele deixou de ser nômade, né, e ele passou a se mudar e se fixar no local, né, que a gente chama de sedentarismo, né, virou sedentário e ficou instalado no local fixo. Só que o homem percebeu que ao fazer isso, né, já não havia necessidade de sair para procurar comida, né, ele poderia produzir o seu próprio alimento. Mas isso acabou forçando cada vez mais ter que aumentar a sua produção, né? Já que ele estava naquele local, ele precisaria aumentar a produção. Então o homem começou a desenvolver formas de aumentar o seu plantio, né? Criando ferramentas que ajudavam no seu trabalho, né? Então assim os séculos foram passando, né? E sempre teve essa constante evolução dos equipamentos agrícolas. Então o homem ele começou a criar algumas formas aí de cultivar, facilitar o cultivo, na verdade, usando tração animal, né? Eu acho que vocês também já têm uma noção aí, conhecem um pouco dessa história de como que o homem passou a cultivar a terra, né? E isso foi se modificando ao longo do tempo, foi sendo aprimorado pelo homem, né? Bom, e hoje nós temos aí grandes produções, né, em alta escala. E essa produção ela é totalmente dependente da mecanização agrícola, conforme eu falei, né? Ou seja, o uso de máquina é um dos principais pontos para o aumento da produtividade. No entanto, nem sempre foi assim, né? Pois como em todo o processo de implantação de tecnologia, a mecanização ela passou por algumas etapas até chegarmos ao dia de hoje, né? Mesmo assim, ainda nos deparamos com problemas sociais, né? Em virtude da falta de alimento para grande parte da população. O Brasil, por exemplo, é um exemplo vivo disso, né? Pois mesmo tendo aí um imenso território, né, e sendo um dos 10 maiores exportadores agrícolas mundiais, né, desenvolvendo uma agricultura moderna, ainda apresenta uma parte expressiva da população rural vivendo em condições miseráveis, né? Infelizmente.
Então, o primeiro grande avanço tecnológico, né, nas atividades agropecuárias ocorreu dentro de um processo, do mesmo processo de revolução industrial, que foi no século XVIII, né? Então, os países que industrializaram, né, nesse período, modernizaram seus sistemas de cultivo, elevaram a produção e a produtividade e introduziram aí novas tecnologias, né, com o desenvolvimento de instrumentos agrícolas, né? Então, a partir da segunda metade do século XX, né, os países desenvolveram ou criaram uma estratégia de elevação de produção agrícola mundial, né, por meio de introdução de técnicas mais apropriadas de cultivo, mecanização, uso de fertilizantes, defensivos agrícolas, né, uso de sementes, variedade de alto rendimento. Iniciado nos Estados Unidos, esse processo ficou conhecido como Revolução Verde. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre a Revolução Verde, né? Se não, a gente pode fazer aqui rapidamente um retrospecto ou um aparato geral do que foi a Revolução Verde, né? A Revolução Verde, pessoal, ela constituiu aí numa modernização da agricultura, né, em escala global, efetivada por meio de incorporação de inovações tecnológicas na produção. Teve como base as sementes geneticamente modificadas, né, os maquinários agrícolas e os insumos químicos, como fertilizantes e agrotóxicos. No Brasil, a incorporação técnica ela foi feita por meio de incentivos governamentais, né, concomitantemente à expansão das fronteiras agrícolas para a região do Cerrado. Então, a expressão Revolução Verde ela é empregada para designar o processo de transformação na agricultura em escala global, que se deu por meio do desenvolvimento e incorporação de novos meios tecnológicos na produção. Tá? Esse fenômeno ele teve início lá na segunda metade do século XX, entre as décadas de 1960 e 1970, por ali, né? E pode ser também chamada de paradigma da Revolução Verde, né? Por ter representado uma mudança muito profunda na forma de produzir no campo, né? E no aparato técnico utilizado para o desenvolvimento da produção agropecuária. Então, quem não ouviu ainda falar de Revolução Verde, não tem conhecimento sobre a Revolução Verde, eu recomendo que dê uma pesquisada aí, dê uma relembrada, né, sobre esse tema que tem tudo a ver com mecanização agrícola, que foi lá no século XX com a Revolução Verde que a mecanização entrou assim para somar de forma significativa na nossa produtividade agrícola, tá bom, pessoal? Bom, ainda nessa parte de introdução de mecanização agrícola, eu decidi trabalhar alguns conceitos rapidamente com vocês, que se faz de extrema importância, tá bom? Depois, ao longo de outros vídeos, eu vou estar trabalhando outros conceitos com vocês, mas nesse primeiro momento aqui eu gostaria de trabalhar com vocês alguns conceitos. O primeiro dele é operação agrícola. O que vem ser uma operação agrícola, né? É toda a atividade direta e permanentemente relacionada com a execução do trabalho de produção agropecuária. Então, qualquer atividade relacionada à execução de um trabalho com o sentido de produzir, nós chamamos de operação agrícola, tá bom? Máquinas agrícolas, o que são máquinas agrícolas? Aquilo que eu falava lá no início, né? É uma máquina projetada especificamente para realizar integralmente ou conjugada a execução de uma operação agrícola. Então, é uma máquina específica para o campo, né? É uma máquina especializada, adaptada para fazer atividades no campo. Então, isso a gente denomina máquina agrícola, certo? E o implemento agrícola? Aquilo que eu já havia adiantado para vocês. O implemento, pessoal, é um sistema mecânico, né, com movimento próprio ou induzido, em sua forma mais simples, cujos componentes não apresentam aí movimentos rotativos ou relativos, cara. A gente vai ver isso aí também com mais calma. Uma ferramenta agrícola é um implemento, em sua forma mais simples, né, o qual entra em contato direto com o material trabalhado, acionando aí por uma fonte de potência qualquer. Uma máquina combinada ou conjugada, por sua vez, é uma máquina que possui em sua estrutura básica órgãos ativos, né, que permitem realizar simultaneamente ou não várias operações agrícolas. Então tem outros conceitos aí que depois vocês podem estar lendo, tá? E inclusive buscando novos conceitos aí
em outros materiais, tá bom? Então, alguns conceitos que eu trouxe para vocês, vai estar disponível no material de apoio, esses e outros conceitos, como por exemplo esses que eu coloquei nesse slide aqui, que é campo de cultivo, talhões, corredores, né, leira, leivas, camaleão. Então, eu quero que vocês entendam cada um desses conceitos, qual que é a diferença, por exemplo, de talhões para corredores, cabeceiras, leiras, tá bom, pessoal? Porque isso aí é o que vai, esses termos aí técnicos, né, esses conceitos, é que vai dar a base para a gente adentrar cada vez mais, se aprofundar na parte de mecanização agrícola, tá bom? Entrando então na parte de mecanização agrícola, nós vamos falar agora de máquinas agrícolas. Então você já tem o conceito de que é uma máquina agrícola, né? Acabei de passar lá nos conceitos. Tem outros conceitos que eu vou deixar lá no material de apoio, mas vocês viram o que é uma máquina agrícola. Dentre as máquinas agrícolas, nós vamos começar falando dos tratores agrícolas. O que vem ser um trator, né? A palavra trator, para quem não sabe ainda, ela vem do latim, cujo significado é puxar, tá bom, pessoal? Os tratores modernos, né, eles são empregados para puxar. Não só isso, mas também para transportar e rebocar objetos de difícil movimentação, né, objetos muito pesados. Então o trator ele é muito útil, né, um trator agrícola, mas ele foi projetado para puxar e transportar e rebocar objetos, perfeito? O trator agrícola convencional, ele é uma máquina aberta simples, provido aí de duas rodas motrizes, né, muito grandes, situadas em um eixo na parte inferior, né, logo atrás do banco único, e nós temos o banco e o volante que ficam centrados, certo? Então vocês já devem ter visto um trator. Imaginem aí na cabeça de vocês a estrutura de um trator, né? Lógico, vai ter variação de marca, enfim, mas o basicão, em geral, ele não muda, tá? Os primeiros tratores no século, a gente pode falar aí do século XIX até o começo do século XX, eles funcionavam como um motor a vapor, né? Atualmente os tratores acompanham um sistema de posicionamento global, né? Enfim, guiados por GPS. Nós temos tratores altamente modernos, né? Há computadores de bordo ligados aí aos tratores. Então, nesses casos, eles não são ideais, por exemplo, aliás, eles são ideais, né, para a agricultura de precisão, e também existem modelos não tripulados de tratores que agem como autônomos. Então, a gente vê que o trator ele evoluiu muito ao longo da história, né? Hoje nós temos tratores que não precisa ser humano lá, o homem, para estar conduzindo ele. Então, ele evoluiu muito. Por falar em evolução, eu trouxe aqui algumas datas importantes do que se refere aí, algumas passagens, né, na evolução do trator. Começando lá na década de, aliás, no ano de 1858, como eu falei, né, o trator ele era ainda movido a vapor, muito usado para fazer atividades básicas, como por exemplo aração, né, e gradagem, principalmente aração, arados de Aiveca, arados que hoje quase não são usados, ainda são, mas arados mais modernos, né? Se a gente vir para 1889, o trator já passou a ter uma combustão interna, né, da marca Ford. Eu não vou citar nomes de marcas aqui, mas depois vocês podem estar buscando um pouco da história, tá? E já em 1911 ocorreu a primeira mostra de tratores aí nos Estados Unidos. Então já tinha vários tipos de tratores, né, dedicados exclusivamente para, alguns aliás dedicados exclusivamente para o setor agrícola. Em 1920 surgiram dois tratores agrícolas, o da Ford e da Ferguson, né? São tratores que hoje são referência no setor agrícola. Então quem tem uma noção boa de mecanização sabe que são as principais marcas hoje aí de tratores, né, no setor do campo. Então, já agora, mais recentemente, né, na década de 40, aí surgiram os tratores equipados com tomada de potência, que aí foi uma revolução muito grande, né? A barra de tração, o sistema 3 pontos, que é o que hoje permite a gente acoplar aí uma série de implementos. Aqui a gente vai depois discutir isso aqui com mais calma, tá bom, pessoal?
Bom, então quais são as funções básicas de um trator agrícola, né? Para que serve um trator agrícola? Primeiro, tracionar máquinas e equipamentos, né? Ou implementos, por exemplo. Aqui eu chamo a atenção para equipamentos de arrasto, né? Traz como arados, grades, adubadoras, né? E carretas utilizando a barra de tração. Outra função também é acionar máquinas estacionárias. Depois a gente vai ver isso aqui, tá? Tais como batedouros de cereais, bombas de recalque de água, né? Através da polia e correia, né? Ou da árvore de tomada de potência. Também o trator agrícola, ele é usado para tracionar máquinas simultaneamente com o acionamento de seus mecanismos, né? Tais como colhedoras, enxada rotativa. Então eles usam a movimentação do eixo do trator para ativar outros implementos, tá, pessoal? Pulverizadores através da barra de tração ou de engate de 3 pontos. Aqui a gente vai falar muito, depois eu vou trazer as partes dos tratores, as principais partes de um trator, né? Como que é feita a parte de um implemento. Isso aqui vai ficar mais claro na mente de vocês. Outra função do trator como diz o seu nome, né, tem como principal função a tração, né, puxar. Vocês lembram lá do latim, o significado do trator significa puxar. Então é fazer aí tração mesmo, né, não deve ser utilizado para andar em altas velocidades, né, quando circular em vias, né, urbanas tem todo um cuidado, tem normas para que seja feito isso, tá bom, pessoal? Então nós vamos futuramente conversar melhor sobre isso aqui, beleza? Bom, aqui são as outras funções que eu acabei falando, né? Não passei o slide, mas vocês podem estar acompanhando aí por aqui ou pelo material de apoio que eu vou estar divulgando para vocês, beleza? Pessoal, então para o vídeo não ficar muito longo, eu acredito que a gente se não fica muito chato, né? Eu vou fazer vídeos curtos e no próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade aí agora com uma pegada mais firme na parte de mecanização agrícola. Nós fizemos aí uma introdução sobre os tratores agrícolas e nos vídeos seguintes a gente vai dar continuidade falando dos tratores agrícolas e aprofundando mais no conteúdo, tá bom? Então, forte abraço, vamos seguir firmes. Qualquer dúvida, estou à disposição, vocês têm meu contato, tá bom? E é isso aí, pessoal. Conto com a força e a participação de vocês, beleza? Forte abraço.